Diz assim a palavra do Senhor. Atos, capítulo de número 3, vou ler aqui do verso do 1 ao 10. Esse texto fala de um milagre na vida de um coxo de nascença. Fala também do segundo discurso de Pedro, a prisão de Pedro e João, o interrogatório do Sinédrio e a igreja, irmãos, orando. É um texto maravilhoso. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Que maravilha, né, irmãos? Esse texto encheu o meu coração, irmãos. Nesta semana eu estava meditando sobre este texto. Confesso que eu gostaria de falar outra coisa, irmãos, mas o Senhor me colocou essa palavra no meu coração. E eu achei interessante, irmãos, que a primeira característica de uma igreja cheia do Espírito Santo é que é uma igreja de oração. E a oração, ela fazia parte da igreja primitiva. Você encontra a palavra oração em Atos 1, Atos 2, Atos 3, Atos 4, Atos 6, Atos 7, Atos 8. Se você ler atentamente, e marcar a oração, você vai ver, vai perceber que a oração fazia parte da igreja primitiva. E também a oração, irmãos, fazia parte do ministério de Jesus. Jesus ensinou os seus discípulos a orar e não a pregar. Tem pessoas que não, é muito importante a pregação, irmãos. Mas Jesus ensinou a igreja a orar. Então, a primeira característica de uma igreja cheia do Espírito Santo é a oração, irmãos. Nós precisamos buscar ao Senhor. E é tempo de nós buscarmos ao Senhor. Eu preciso, irmãos, buscar ao Senhor, eu preciso orar. Um crente que não ora, irmãos, ele está vazio. Ele tem dificuldade de sentir a presença do Senhor, de ouvir a voz do Espírito Santo. Mas o crente que ora, irmãos, ele é cheio do Espírito Santo. Ele sente a presença do Senhor. Ele sente que ele está ligado à videira verdadeira. Ele sente o Espírito Santo dentro dele. Ele sente vontade de ir ao templo para orar, para falar com Deus.
E como é bom, irmãos, orar no templo, como é bom orar neste lugar, irmãos. Como é bom sentir a presença do Senhor neste lugar, derramar as lágrimas neste lugar. E você, tem orado? Será que nós estamos orando, irmãos? A segunda característica, irmãos, de uma igreja cheia do Espírito Santo, é que ela não tem vergonha de dizer para o mundo: olhe para nós. Pedro, irmãos, estava indo ao templo e diariamente, todos os dias, um coxo era carregado por alguém, é claro, né? E ele era posto ao lado da porta formosa, a principal porta para entrar no templo. E ele ficava ali. Então as pessoas que entravam ao templo, ele pedia esmola. Pedro e João, eles viram Pedro e João, e ele pediu uma esmola. E Pedro, olhando para ele, juntamente com João, no verso de número 4, ele diz: olhe para nós. Ou seja, irmãos, nós somos cristãos. E ser cristão é ser parecido com Cristo. A igreja do Senhor, irmãos, ela precisa olhar para o mundo e dizer: olhe para nós, e o mundo precisa ver Cristo em nós. E somente uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, que pode dizer isso. Olhe para nós. O apóstolo Paulo, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 1, o que ele diz ali? Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem vida no altar. Olhe para nós. O mundo está olhando para a igreja, irmãos. E o mundo precisa ver Jesus em nós, nas nossas atitudes, no nosso cotidiano. Isso é ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem Jesus para oferecer. Porque Pedro disse: olhe para nós. E ele, aquele coxo, esperando receber alguma coisa. E o mundo, irmãos, espera receber algo da igreja. E não é o ouro, não, viu? Não é prata, não. Não é o maldito evangelho da prosperidade, irmãos, que a igreja tem que anunciar, falar, é Jesus. Precisamos falar de Jesus. Precisamos pregar sobre Jesus. É Jesus que transforma, é Jesus que salva, é Jesus que liberta. Não é o ouro, não é a riqueza que muda o homem, que transforma o homem, que perdoa os pecados da vida do homem. Não é a riqueza, é Jesus. Muitas igrejas dos nossos dias, irmãos, já não podem dizer, né? Não tenho prata, não tenho ouro. Mas também, irmãos, eles não têm condição de dizer: em nome de Jesus, ô Nazareno, levanta-te e anda. Eu fiquei pensando na igreja de Laodiceia, irmãos. Essa igreja dava ânsia em Jesus. Você já sentiu ânsia, irmãos? É horrível. Uma igreja dava ânsia em Jesus, irmãos. Porque ela dizia: olha, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Apocalipse 3:17. Será que existem igrejas parecidas com a igreja de Laodiceia hoje, irmãos? Será que existem crentes parecidos com os cristãos da igreja de Laodiceia hoje? Sim! E ali Jesus repreendeu eles severamente.
Mas você não sabe que é infeliz. Olha, infeliz, uma igreja que possui ouro e prata. Sim, miserável, pobre, cego, nu. Pastor, então possuir riqueza é pecado? Não. Não é pecado. Pecado é você fazer da sua riqueza um Deus. Era isso que a igreja de Laodiceia estava fazendo. Isso é pecado. E o evangelho da prosperidade, irmãos, ele só fala em ouro, prata. Cuidado, irmãos, com essas igrejas. Quantas pessoas, irmãos, estão procurando essas igrejas? Não, vem aqui a campanha de como ser um grande empresário. Que o crente não passa por necessidade. Tem até alguns pastores que dizem, não, o mundo está em crise, mas a igreja não está em crise. Está em crise, sim. A crise, irmãos, atinge a igreja, o mundo e a igreja. Nós vivemos aqui neste mundo, irmãos. A diferença é que Jesus está conosco na crise. É aí que está a diferença, mas nós passamos também por crises, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que no meio desta crise, irmãos, eu e você, venha falar de Jesus. Venha pregar sobre Jesus. E não sobre o ouro, e não sobre a prata. Outra característica, irmãos, de uma igreja cheia do Espírito Santo é que ela estende as suas mãos para ajudar os necessitados. O que Pedro fez aqui? Pedro, irmãos, pegando na mão direita do homem, o verso de número 7, ajudou a se levantar. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Este homem, irmãos, tinha mais de 40 anos de idade. A igreja precisa estender as suas mãos, irmãos. É uma igreja que trabalha. É uma igreja, irmãos, que arregaça as mangas. É uma igreja que diz, estou pronto a trabalhar ao meu Senhor. E se você está trabalhando na obra do Senhor, irmãos, está querendo entregar, não entregue. Não pare. Continue com as tuas mãos estendidas, porque o Senhor irá te usar. Este homem ali deu um salto, ficou em pé e juntamente com Pedro e João ele entra no templo pela primeira vez. Oh, Deus. 40 anos, irmãos, ao lado da porta formosa. E ele entra pela primeira vez por aquela porta. E ele entra louvando, saltando. E é assim que a igreja tem que fazer. Quando ela entrar por aquela porta, irmãos, tem que louvar a Deus. Tem que adorar a Deus, não é o homem. É a Deus. Tem que se alegrar na presença do Senhor, irmãos. E aqui é o lugar para você se alegrar, para você adorar ao Senhor. Ele entrou saltando. E termina aí, pastor? Não. Essa cura se estende, irmãos, até o capítulo de número 4.
Por quê? Porque foi através desta cura que este homem, por ser curado, ele entra ao templo com Pedro e João. As pessoas ficaram admiradas, reconheceram que era um mendigo que pedia esmolas, e se formou uma grande multidão. E Pedro, irmãos, um homem sábio, cheio do Espírito Santo, falou: eu preciso falar de Jesus. E Pedro aqui, irmãos, ele reconhece que todo o poder pertence a Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, ela não aceita ser adorada. Ela não aceita ser idolatrada. Porque o importante é que Deus cresça. E não nós. Olha que Pedro, irmãos, ele diz no verso de número 12. Olha o que ele diz: quando Pedro viu isto, ou seja, que se formaram uma grande multidão, dirigiu-se ao povo dizendo: israelitas, por que vocês estão admirados com isso? Ou porque estão com seus olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? Não fomos nós. Eu vou falar quem foi para vocês. E começou. Olha o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que glorificou o servo Jesus, a quem vocês traíram, a quem vocês negaram diante de Pilatos, quando já estava decidido soltá-lo. Vocês negaram um justo, pediram que fosse solto um assassino, vocês mataram o autor da vida. Pela fé, verso de número 16, no nome de Jesus, é que esse mesmo nome, ou seja, Jesus, fortaleceu este homem aqui, ó. Que vocês estão vendo e bem conhecem, sim. A fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos. Que discurso, irmãos. Pedro fala de Jesus. Pedro, irmãos, prega sobre o arrependimento. Deixa eu beber uma água aqui, que essa Covid me atingiu e agora minha boca fica seca, irmãos. É bom para a gente respirar um pouquinho, né? E Pedro, irmãos, ele continua pregando e ele prega sobre o arrependimento. Verso de número 19. Portanto, arrepende-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. O verso de número 26. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Que discurso, irmãos. Dentro do templo de Herodes, que o Senhor Jesus frequentava, irmãos, com seus discípulos. Era este templo aqui. Esse templo estava repleto de pessoas. Por quê? Porque Pedro, irmãos, a Bíblia nos diz que 2.000 almas creram nessa mensagem, no segundo discurso de Pedro. 2.000 almas. E quando, irmãos, os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus viram Pedro anunciando, você já foi no centro da cidade de São Paulo e você já viu alguém pregando, aí forma aquela roda, irmãos, chama atenção. Você já viu, irmãos? Eu já parei e fiquei ouvindo ali. Tem pessoas que estão cheias pregando, irmãos, né? E aquelas pessoas ouvindo, irmãos, imagine mais de 2.000 pessoas ouvindo, irmãos. Formaram ali um círculo e Pedro, irmãos, cheio do Espírito Santo, falando de Jesus.
É este o autor da vida, foi Jesus que curou este homem. Vocês precisam se arrepender, vocês precisam crer nele. Aí os sacerdotes ficaram perturbados. Os saduceus, que faziam parte do conselho do Sinédrio, ficaram perturbados. Porque Pedro estava ensinando o povo e pregando e falando que em Jesus há ressurreição de mortos. Aí o que acontece? Pedro e João presos. Vão passar uma noite encarcerados. Acho que foi a noite mais feliz para o Pedro. Foi a noite mais... Pedro estava tão cheio, irmãos, que eu acho que lá no cárcere, a Bíblia não fala, mas eu creio que ele louvou lá, né? Aí o Sinédrio, amanhã nós vamos julgar isso aí. E o que era o Sinédrio, irmãos? O Sinédrio era a Suprema Corte Judaica, né? Era formada por 70 membros, mais o sumo sacerdote. Então fazia parte do Sinédrio, só gente boa, ó. Ex-sumo sacerdote, só gente boa. Anciãos, os escribas, conhecedores da lei, os saduceus e os fariseus, irmãos. Só gente boa. Aí no outro dia mandaram chamar Pedro, João, e começaram a interrogar. Capítulo de número 4, verso de número 7, diz assim: colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso? Outra característica de uma igreja cheia do Espírito Santo é que ela é corajosa. Mesmo diante das ameaças do homem, ela prega a palavra de Deus. Ela fala de Jesus. O que eles fizeram? Queriam saber. Aí Pedro faz o seu terceiro discurso. Olha que plateia agora, né? Só gente chique, irmãos. Sumos sacerdotes, conhecedores da lei. Aí Pedro, irmãos, prega a mesma mensagem. Olha, nós estamos sendo interrogados aqui por causa da cura deste homem? Saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, vocês crucificaram. Olha, irmãos, que coragem! Que coragem! Vocês, mas só que Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, seu nome é que, e em seu nome desculpa, irmão, sim, e em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Verso de número 11, este Jesus é a pedra que vocês rejeitaram. Aí, eles olharam para Pedro e viram a ousadia dos apóstolos. Verso de número 13, ao verem a ousadia de Pedro e João, eles ficaram admirados. Essa é uma característica da igreja, irmãos, corajosa. Uma igreja que fala de Jesus, prega sobre Jesus. Pastor, mas eu estou passando uma luta lá no meu emprego. Não, eu não sei. Continue falando de Jesus. Pastor, a vizinha se levantou comigo. Fale mais de Jesus. Pastor, mas o meu patrão não gosta de mim. Ele é budista, ele não... Continua falando de Jesus. Fale de Jesus. Pregue a palavra do Senhor. E o Sinédrio, o que o Sinédrio fez? Mandaram, pegar Pedro e João, retira esses homens daqui, nós vamos decidir aqui. Começaram a discutir e ameaçaram. Vamos ameaçar eles, eles vão parar. Ameaçaram. Falou, Pedro e João, vocês não podem mais falar neste nome. Mas só que no verso de número 20, irmãos, o verso de número 19, olha que Pedro respondeu para eles, Os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus
ouvirmos antes os senhores do que a Deus. E olha o verso de número 20, pois nós não podemos deixar de falar. O quê? Das coisas que vimos e ouvimos. A igreja não pode deixar de falar. O quê? Palavra. Jesus. Falar sobre o arrependimento. A igreja não pode deixar de falar. Não podemos deixar de falar. Fale a palavra de Deus. Aí Pedro foi solto, irmãos, porque eles não viram, né? O milagre foi tão maravilhoso, né? Que eles não tinham o que fazer. O homem estava lá, agora firme, cheio também do Espírito Santo, alegre. Eles viram. Aí o que nós podemos fazer diante? O povo, todo mundo só fala nessa cura aqui. 2.000 pessoas creram na mensagem de Pedro. O que nós vamos fazer com esses homens? Pode ir embora. Mas fiquem sabendo que se vocês falarem de Jesus, olha, pode ir, mas olha. Aí Pedro, irmãos, eles procuram os irmãos. Procura a igreja. E ele conta tudo o que aconteceu. Eu fico imaginando, irmãos, Pedro contando, irmãos. Todo mundo ali, nossa, que maravilha. E o que a igreja fez, irmãos? A igreja orou, foi orar. Diante das ameaças, a igreja, irmãos, não pegou cartaz, estão nos perseguindo. Vamos chamar os nossos deputados. Vamos mandar uma carta para o fulano de tal, para nos socorrer, não! A igreja foi orar. E você sabe que o pedido da oração qual foi? Senhor, conceda coragem para os seus servos, para anunciar a palavra do Senhor. Senhor, estende as tuas mãos para curar, para operar o milagre. Outra característica para encerrar aqui de uma igreja primitiva é que a pregação e os milagres andam juntos. É por isso que nós somos pentecostais, irmãos. Nós cremos que Deus opera. Nós cremos que Deus cura, que Deus liberta. Nós cremos, irmãos, que Deus opera maravilhas. Nós cremos que Deus levanta homens, que concede dons espirituais. Nós também cremos na palavra de Deus, é pregação e milagres que acompanha a igreja, pregação e milagres, e tem milagres de Deus, aqui nesta noite para você, tem cura da parte de Deus para você, meu irmão, minha irmã. Precisamos muito aprender, irmãos, sobre a igreja primitiva. Precisamos voltar a ler Atos. Precisamos voltar a orar. Precisamos voltar a falar de Jesus. Não é sobre política, não. Não é sobre política, irmãos. É sobre Jesus que precisamos falar. Que Deus abençoe vocês. Que Jesus nos guarde, irmãos, de uma igreja medrosa, né? De uma igreja sem coragem. Uma igreja vazia. Irmãos, crente vazio, irmãos, dá ânsia em Jesus. Olha. São os crentes mornos, irmãos. Não é crente, não é nem frio. Ele é o quê? Ele é uma água. É água de salsicha, né? Os jovens usam esta expressão. É uma água de salsicha. Serve para nada. Para nada. Pastor, mas que palavra dura Jesus falou para uma igreja. Dizendo, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca.
Será que nós não estamos fazendo parte desta igreja também? Será que nós não estamos dando ânsia em Jesus, irmãos? Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor Jesus Cristo venha te despertar, meu irmão. Volte a orar. Volte a entrar por aquelas portas com alegria, com louvor. Arabaceire, Andaramaia. Volte, meu irmão. Que Deus abençoe, irmãos, a todos. Que Deus abençoe.